Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje vamos implementar mais uma nova funcionalidade para a nossa série de vídeos da Copa 2023. O que nós vamos trabalhar hoje é com a tabela de classificação dos grupos. Nós vamos implementar a maior parte dela hoje. Na próxima aula a gente vai dinamizar o processo de filtragem, mas hoje a gente já vai começar a parte da filtragem para poder exibir as informações por grupo. O nosso foco é desenvolver uma tabela como neste modelo que está aqui no print. A gente vai ter que ter um título para identificar esta área ou seção que a gente está apresentando. A gente vai precisar trazer uma informação acerca de qual grupo está sendo exibido, no caso, um título, né, de qual grupo está sendo exibido, e uma tabela que conste com a posição, nome da seleção e as colunas seguintes: pontos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra e saldo de gols. Esse é o foco mais essencial da aula de hoje, tudo bem? Então vamos logo lá para o nosso projeto. Dentro da nossa pasta Components, nós vamos criar uma nova pasta que vai representar esse nosso componente, que vai ser a nossa tabela de classificação. A gente vai salvar ela com o nome Group Standings. Group Standings. E eu vou criar os dois arquivos, o index e o CSS dele. Então, index.jsx e criar o CSS dele, Group Standings.module.css. Eu vou criar um componente funcional chamado Group Standings, que por enquanto eu não vou passar parâmetros, nessa aula eu não vou passar parâmetro, mas na aula seguinte a gente vai precisar passar parâmetros para poder informar qual grupo que a gente quer renderizar. Standings. Então, Group Standings. Vou fazer aqui o import do style, import styles from, entre aspas simples, ponto barra, group standings.module.css. Dentro do return, a gente vai precisar trabalhar com uma tabela. A ideia aqui é que a gente tenha uma tabela que mostre a classificação. Então, nosso return vai ser dentro de uma table, beleza? Essa table vai ter um class name. Eu posso trabalhar com a mesma classe aqui, ó, .table, que a gente definiu na aula anterior. Não tem problema, tá? Porque a gente tem um CSS atrelado a ela aqui, que é desse styles, especificamente. Vou criar a estrutura básica da tabela. Nós precisamos ter em toda a tabela uma t-head e uma t-body. Então, cabeçalho e corpo. Na aula anterior, eu esqueci de colocar a tr para acomodar os THs da nossa tabela. A nossa tabela ela vai ter 9 THs, então eu coloquei TH, eu vou colocar aqui vezes 9. Então, TH vezes 9, ele vai gerar 9 THs. O primeiro TH aqui é esse aqui que é da posição, que representa um número ou posição, e a gente vai colocar os seguintes: seleção, pontos, aqui em seguida vitórias. E eu vou colocar e vou explicando para vocês. Empates, derrotas, tem muito R aqui, gols pró, gols contra e saldo de gol. Gols contra e saldo de gols. Saldo de gols. Isso aqui é o mais essencial, beleza? Por enquanto eu não vou colocar conteúdo na nossa t-body, mas a gente já sabe que a gente vai precisar colocar aqui um código de JavaScript, então eu já abro aqui essa área das chaves, porque eu vou ter que trabalhar com um código para a gente poder fazer uma consulta na API. Então, na aula anterior, inclusive, no meu GameTable, eu tinha esquecido de colocar o TR para poder acomodar aqui as nossas THs, tá? Façam só esse pequeno ajuste. É só você criar uma tag TR e colocar os THs dentro da TR. Isso aqui é uma questão de semântica, tá, pessoal? Toda linha é uma TR e dentro das TRs a gente tem TH ou TD. TH é a linha de título e TD é a linha de dados, basicamente, tá? Mas façam só esse ajuste. Lá no nosso repositório da API Fake da Copa, a gente já tem um arquivo JSON que eu coloquei. Eu coloquei mais alguns arquivos. Coloquei os arquivos readme, aula 01.md, que é o markdown, que são as instruções, aula 02, que são as instruções. Vou colocar depois também da aula 03, que é essa que a gente está fazendo. Nós temos aqui os arquivos JSON, seleções, tabela, e agora a gente tem um chamado classificação por grupos 2023.json, que é esse que eu abri aqui, que eu vou clicar aqui em All, para poder ter o link que a gente vai usar para poder fazer a requisição. Para a gente exibir as informações acerca da tabela de classificação por grupo, a gente tem que fazer uma requisição como a gente fez nos dois exemplos anteriores. Antes do return a gente trabalha com state e assim a gente vai, tá? Então eu vou criar um state. Esse state que eu vou criar, eu posso colocar o nome grupos, que ele é um state exclusivo daqui, tá?
e eu vou colocar o set dele, que é set grupos. Eu estou trabalhando com o mesmo nome aqui, ele é um useState, ele é o mesmo nome que a gente utilizou, por exemplo, lá no nosso card, tá? Então, se você quisesse criar uma diferenciação aqui desse state, poderia usar também sem problema. Como a gente está criando um state dentro de uma função, ele faz parte desse escopo, tá? Então, apesar dele ter nome parecido, ele faz parte desse escopo. Ele existe somente dentro desse escopo, preferencialmente. Beleza, aqui eu criei o state e eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o meu user effect para fazer a minha requisição, utilizando aqui uma arrow function. Aqui, vírgula, entre colchetes, eu vou deixar vazio, por enquanto, tá? E daí a gente vai ter que fazer aquele esquema, criar uma função que faça a requisição assíncrona, executar ela pelo menos uma vez, para a gente poder depois ter os dados preenchidos aqui dentro de grupos e a gente poder fazer o mapeamento. Basicamente, eu vou só digitar o código aqui, ele é muito semelhante ao anterior, o que vai mudar só é a URL que a gente está usando para fazer a nossa consulta. Eu vou criar uma arrow function chamada buscar grupos, ela vai ser uma arrow function, deixa eu só colocar aqui, e depois de definida eu quero que ela seja executada, buscar grupos, abre e fecha parênteses. Essa minha função vai ser async, porque eu vou fazer uma requisição assíncrona, e daí aqui dentro basicamente é const response igual await fetch, entre parênteses, entre aspas simples ou entre aspas dupla, a gente pega a URL da API que a gente quer fazer a requisição, coloca aqui dentro dessa área das aspas com os parênteses, const data igual await response.json ou JSON e set grupos data. Então, basicamente, essa estrutura ela é extremamente semelhante ao que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores. Então, a gente tem um state chamado grupos, tem o set dele, vai ser um array vazio inicialmente. Vamos trabalhar com o user effect para fazer uma requisição assíncrona para a nossa API e depois que a gente fizer essa requisição, a gente vai setar os dados para o nosso grupo. Beleza, já sei que grupos é um array, então eu tenho que mapear ele. Só que aqui a gente tem o seguinte, eu vou fazer inicialmente para vocês e depois a gente vai ver como faz um ajuste para poder filtrar. Então, como que a gente normalmente faz para gerar a tabela? A gente pega o elemento que é o array, a gente faz o mapeamento dele, define um nome para cada elemento, que aqui a gente vai chamar de grupo. A gente usa aqui uma arrow function e entre parênteses a gente coloca como que a gente quer que seja feito o retorno. A gente quer que seja criada uma TR, uma table row, aqui uma TR, que é uma linha. Ele está dando erro só por causa da key. Eu vou gerar aqui, dizer que do grupo eu quero que a minha chave seja a seleção. Professor, por que seleção? Prestem bem atenção. Na nossa API, o nosso arquivo JSON traz informações sobre grupo, seleção, posição, pontos, vitórias, essas coisas aqui. A única coisa que é única é só o nome da seleção. A única coisa que é única é só o nome da seleção, tá? Então, ela vai ser usada como key. É obrigatório usar key? Não necessariamente, pessoal. Se você não vai acrescentar, alterar, modificar a quantidade de elementos quando você faz esse mapeamento aqui no React, não é obrigatório utilizar key, tá? Mas a gente está usando por uma questão de boa prática. Nós vamos ter que trabalhar agora com table data. Eu poderia fazer aqui td vezes 9, que daria para fazer bem rapidinho, tá? Se você quiser trabalhar com múltiplos cursores, fiquem bem à vontade, só que eu não vou fazer assim. Eu vou colocar um td só. E lembre-se, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui dentro? A gente já sabe como mapear, como organizar a tabela, beleza. A questão é que a gente tem que fazer essa tabela aqui especificamente, que é posição, seleção, pontos, vitórias, empates, derrotas, gols, e assim por diante. Tá? Então é isso que a gente vai preencher aqui embaixo. Então, entre chaves do nosso elemento grupo, eu quero exibir a posição. Agora que eu já tenho um elemento preenchido, Shift Alt seta para baixo, eu vou fazer isso na quantidade que eu quero, que no caso eu preciso de 9, eu vou fazer mais 8 vezes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou mudar somente essa parte final aqui que é da propriedade. A segunda propriedade que eu quero exibir é seleção. A terceira é pontos. Depois vitórias, empates. Depois derrotas. Em seguida, gols, underline, pro, gols, underline, contra, saldo, underline, gols. Isso aqui que a gente precisa exibir, tá? Então, o foco é esse. Então, nós fizemos o mapeamento do nosso array grupos, que é o nosso estado,
cada elemento desse grupos, a gente chamou de grupo no singular, e criou uma TR especificamente para eles. Então observem que a estrutura ela é muito semelhante ao que nós fizemos lá no nosso Game Table da aula anterior. Tá? Então, indo lá para o nosso navegador, já está rodando meu projeto aqui, não está aparecendo. Claro que não está aparecendo, a gente ainda não colocou a tabela de classificação, né? Estou tão empolgado que eu esqueci. Vou lá no meu aplicativo, que é no meu app.jsx. Assim como a gente fez com a tabela de jogos, a gente vai fazer o mesmo esquema. Inclusive, eu vou copiar essa estrutura aqui. Vou colar aqui embaixo, dentro da área do Fragment, abaixo de tabela de jogos, né? Eu vou criar essa estrutura aqui copiada. Você poderia digitar também. O que eu vou colocar aqui é classificação por grupo. Classificação por grupo. O meu computador está bastante lento, pessoal. Deixa eu só tirar aqui. Aqui em classificação por grupo, dentro dessa section eu posso colocar mais uma tag H2, eu posso colocar o nome do grupo, por exemplo, grupo A. E aqui ao invés de Game Table, eu tenho que colocar Group Standing. Então, Group Standings. Coloquei, ele já fez o import, tá? Também aqui, ó. Ele fez o import bem certinho. E ao invés de ser a classe Game Table aqui, eu vou colocar aqui Group Table. Então, Group Table, aqui da classificação por grupo. Então, uma section, coloquei um H2 aqui dentro, coloquei Group Standing. Beleza, feito isso, agora sim tem que aparecer aqui embaixo. Observem, classificação por grupo. Eu coloquei inicialmente grupo A, só para a gente ter uma referência. Só que apareceu a tabela inteira. E se você olhar, estão todos os grupos aqui, com essas posições corretas. 1, 2 e 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e assim vai. Então, o que a gente vai fazer? Vamos logo para a parte do CSS. Pessoal, a questão do CSS é o seguinte. O CSS desse Group Standing, ele é extremamente parecido com o CSS do Game Table. Então, eu vou pegar aqui o CSS do Game Table. Vou pegar ele aqui todinho. Vou colar aqui para o Group Standings. Vou colar aqui para o Group Standings. O que eu vou fazer aqui é só apagar essas últimas classes aqui do final, que são esquerda, direita, gauche. Eu vou apagar elas. Deixar só as principais aqui que a gente já tinha da aula anterior. Eu usei o mesmo CSS. Observem que agora aparece aqui a nossa tabela um pouco mais organizada, tá? Muito melhorzinha mesmo, tá? Só algumas coisinhas incomodam do ponto de vista do CSS. A primeira coisa que incomoda é a questão dos nomes das seleções estarem centralizados. Porque, por padrão, todos os dados de TD estão centralizados. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Deixa eu fechar o CSS lá do Game Table, para a gente não confundir. A gente está trabalhando agora exclusivamente o CSS de Group Standings. É a mesma formatação do CSS, porém eu quero fazer o seguinte. Eu quero que o texto da seleção fique alinhado à esquerda. Então, eu vou criar uma classe chamada esquerda. Poderia ser uma classe chamada texto esquerda ou texto à esquerda também, tá? Sem problema. Eu vou colocar um text align left, que é para que o texto fique à esquerda. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu só fechar aqui o código do app. Qualquer coisa, dê uma pausa. E veja como é que está a parte que a gente modificou, que foi só essa parte aqui de baixo. Não esquecendo que a gente tem que fazer o import, né? Deixa eu fechar. E vou lá no meu Group Standings, especificamente aqui no TD da seleção. Eu quero dizer que esse TD tem que ficar alinhado à esquerda. Então eu vou colocar aqui um class name styles esquerda. Beleza? Então, class name style.esquerda. Eu coloquei especificamente só para esse TD. Quando a gente vai lá para a nossa aplicação, observem que ele ainda não ficou. Por uma questão de peso aqui do CSS. Então, essa classe ela não tem um peso maior para definição. Então, lá dentro do CSS, além de colocar aqui esse ponto esquerda, eu vou dizer que da minha table, não é da minha classe table, tá, pessoal? É da minha tabela, ou seja, do meu elemento tabela, tudo que tiver a classe esquerda tem que ficar com text align left. Se você posiciona a seta, tem ali a especificação do seletor. Então, de acordo com o número daquela especificação, a formatação vai ter um peso maior ou menor. Então, observem que agora o texto foi para a esquerda, somente o da seleção. Só que ele está muito encostado no número. Então, o que eu vou fazer aqui só é dar um padding left, que dá um espaçamento à esquerda, uma expansão à esquerda mesmo, para eu poder dar uma afastada bem forçada mesmo. Então, padding left, ren, e aí ele vai ficar com 16 pixels afastado aqui nesse ponto. Fica bem legalzinho. Tá? Então,
as 4 primeiras linhas são do grupo A. As linhas seguintes são do grupo B, C, D, E. Então, estão aparecendo todos os grupos. Professor, como é que eu faço para exibir a tabela somente com os grupos, com a classificação do grupo A? Tá, CSS aqui, a gente não precisa mais mexer. Eu vou deixar as instruções do CSS no arquivo Markdown, mas se você não quiser, dá uma pausa nesse momento do vídeo para ver uma parte do trecho do código, que é idêntica da tabela anterior, e a parte seguinte do código é essa aqui. A gente não vai focar muita atenção no CSS, porque senão a gente perde muito tempo no CSS, e o CSS é uma coisa muito de especificação do projeto. Como eu não estou trazendo todas as especificações lá do Figma, então a gente pode fazer uma formatação básica, ou até mesmo fazer a formatação que a gente achar interessante, já que a gente está trabalhando com um conceito aqui. Vou fechar o CSS. O nosso foco é entender como é que eu faço para exibir somente as informações de um grupo específico. Para isso, pessoal, a gente só tem que trabalhar com um recurso chamado filter. A gente vai começar a fazer ele hoje, a gente vai filtrar, exibir só as informações do grupo que a gente quer, porém, na próxima aula a gente vai aprimorar esse esquema. A gente vai colocar uma caixa de seleção para exibir lá as letras dos grupos e que a gente possa escolher a letra do grupo, e a partir do momento que a gente escolhe a letra do grupo, a gente vai ter uma mudança de estado, e com essa mudança de estado a gente vai passar isso para o nosso filtro para ele ser gerado automaticamente. Então, o que a gente precisa fazer basicamente é isso aqui, ó, pessoal. Essa parte do código que eu selecionei, grupos.map, está fazendo assim. De grupos, que é um array que traz os meus 8 grupos, eu mapeei tudo, defini cada grupo e gerei as linhas. Eu não estou filtrando por grupo. Então, o que eu preciso fazer aqui é, antes disso aqui, antes de grupos, eu preciso fazer um filter. Então, eu tenho que fazer assim, grupos.filter. O filter é igual ao map. A diferença é que você define aqui um critério. Dos meus grupos, eu vou fazer um filter. Cada elemento eu vou chamar de grupo e vou utilizar uma arrow function para poder definir aqui qual é o meu critério de filtragem. O que eu quero dizer? Do meu elemento grupo, que eu acabei de definir aqui o nome, grupo nesse ponto, eu quero comparar se o grupo, que é a propriedade grupo, que é essa aqui, ó, se a propriedade grupo, se ela é idêntica a um grupo que eu vou passar. Eu vou passar aqui diretamente o nome. Observem aqui, ó, letra A. Feito isso, aqui embaixo eu só tenho que apagar a palavra groups, porque eu preciso do que eu filtrei, eu preciso fazer o mapeamento. Beleza? Então, o que eu mudei foi basicamente essa parte aqui do trecho de código. Qualquer dúvida, dê uma pausa nesse ponto, faça sem pressa e sem pressão. Beleza? Então, do nosso array grupos, nós filtramos, cada elemento a gente chamou de grupo, e através do arrow function a gente definiu aqui o critério de filtragem. Do nosso elemento grupo, se a propriedade grupo for idêntica à letra A, que é grupo A, então eu vou mapear, e naquele esquema que a gente já fez em aulas anteriores. Beleza, voltei lá para o nosso código, voltei lá para o nosso programa. Percebam que a nossa tabela não aparece mais naquele esquema grandona, só está exatamente aqui do grupo A. Professor, tá certo isso? Eu vou colocar aqui a letra A minúscula, vou salvar, vou lá, não apareceu. Professor, por que não está aparecendo? Porque A minúsculo e A maiúsculos não são idênticos, beleza? Vou colocar aqui grupo B, lembrando que o nome do grupo sempre tem que ser com letras maiúsculas, né? Então, grupo B. Observem que aqui apareceu embaixo as informações do grupo B. Professor, mas não mudou aqui. É porque a gente não está trabalhando aqui a mudança de estado, tá, pessoal? Se a gente trabalhar a mudança de estado aqui, aí vai mudar essa letrinha aqui de cima. Isso a gente vai fazer na próxima aula. O foco de hoje era gerar essa tabela e ver como trabalhar o filtro, beleza? Feito isso, vou ver lá, grupo C, tá funcionando? Tá, Japão, Espanha, Zâmbia, Costa Rica. Beleza, e assim a gente pode fazer com todos os grupos. E se a gente colocar vazio, ou uma letra que não seja de um grupo correspondente a A até H maiúsculo, vai aparecer vazio ali pra gente. Beleza? Vou deixar aqui por enquanto no grupo A, que é o padrão, o foco principal. Então, na aula de hoje, basicamente a gente viu como criar uma tabela de classificação de grupos para exibir as informações detalhadas dos grupos a partir lá da nossa requisição da nossa API Fake, indicando posição, nome da seleção, pontuação e o seu desempenho, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contras e saldo de gols. Na nossa API Fake existem mais informações. Eu coloquei, além dessas informações, a quantidade de jogos que foram realizados, que foram 3 no caso, e o percentual de aproveitamento, tá? Só que essas informações eu não achei relevante de exibir aqui, porque a gente não
trabalhou com essa classificação por grupos jogo a jogo. Mas se fosse jogo a jogo, talvez seria interessante, porque jogos 1 é a primeira rodada, jogos 2, segunda rodada, jogos 3 é terceira rodada. Então, jogos representa a quantidade de rodadas que aquela seleção já jogou. E isso aqui impacta no cálculo do percentual de aproveitamento. Então isso aqui só é um detalhe que eu deixo aí para vocês pensarem acerca das informações que estão aqui na nossa API. Mas o foco principal da aula de hoje era ir até este ponto aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a dinamização da exibição dessa tabela por grupo para atualizar tanto a letra aqui em cima, como a gente, através de uma caixa de seleção, a gente poder filtrar os dados dinamicamente, aproveitando o filtro dinâmico que a gente já implementou na aula de hoje. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!